né? E a maioria de nós, né, já ouviu falar sobre as previsões apocalípticas das Escrituras, que falam, né, sobre o fim dos tempos, sobre novos tempos que iriam surgir, mas isso acaba caindo no esquecimento e nem sempre nós constatamos se realmente vem se concretizando essas previsões ou não. Mas esse assunto tem se intensificado ultimamente porque não se trata mais de mera curiosidade, de algo distante de nós, mas de certas mudanças que nós temos sentido, não só pela questão da pandemia que aconteceu, mas por outras questões também, energéticas, emocionais, espirituais, sociais, que têm nos afetado a todos. Por isso a importância de nós falarmos sobre isso para melhor nos posicionarmos frente a tudo. São muitas as previsões, né, contidas na Bíblia, mas eu vou citar apenas uma, que Deus diz a Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, curarei a terra, se as pessoas se desviarem de seus maus caminhos. Muitas pessoas, muito foi comentado sobre essa passagem, né? E tem havido interpretações de que essa passagem se concretizou quando da invasão de gafanhotos, que aconteceu em algumas regiões do Brasil em 2020, né? E que na fala curarei a terra se as pessoas se desviarem dos seus maus caminhos, no caso seria referência sobre a pandemia do Covid-19, por conta da necessidade da renovação da humanidade, que muito tem se falado, né? Devido ao egoísmo da humanidade e da necessidade dessa renovação pela prática do bem e da solidariedade. E de fato é bem possível que seja isso mesmo, né? Não deixa de ter coerência o que nós vemos nessa previsão diante dos fatos que estão acontecendo no mundo. Em relação às previsões espíritas, abordando a questão pela visão kardecista, o Chico Xavier veio nos trazendo notícias também sobre a chegada dos tempos, né? Falando sobre as grandes mudanças planetárias e humanas na revelação dele denominada A Data Limite. Muitos conhecem, né? E nada tem a ver com o fim do mundo, mas com mudanças significativas no planeta. Em resumo, não vou me demorar porque isso está na internet, qualquer um pode ler sobre a data limite na internet, mas o Chico afirma resumidamente que a partir de 20 de julho de 2019, o mundo sofreria grandes e importantes transformações e evoluções em todas as áreas. Ele foi comunicado disso através da espiritualidade pelo seu mentor Emmanuel, e que haveria muita transformação, né, se não ocorresse guerras de grandes proporções, como guerras mundiais, né? O planeta entraria então na fase de transição de condição de expiação e provas para condição de regeneração. E ele diz ainda que essas transformações e mudanças seriam tão rápidas e tão grandes que nós não acreditaríamos. Mudanças em todas as áreas. Na ciência, na tecnologia, na medicina, na educação, política, economia, ou seja, em todas as áreas. E muito rapidamente. O fato é que muitas dessas previsões já estão se concretizando. É aí que nós devemos meditar sobre. Nós veremos isso no decorrer aqui da nossa conversa, e é muito importante nós vermos isso, analisarmos sobre isso, para saber como nos posicionar melhor diante dessa fase evolutiva incontestável que nós estamos vivendo, porque realmente nós estamos na transição planetária, nós estamos no ápice da transição planetária, e como diz a espiritualidade, no alvorecer da regeneração. Nós precisamos nos posicionar, perceber como nós estamos inseridos nesses acontecimentos, não apenas para entender, mas para saber como melhor agir, né, diante desses fatos tão importantes na nossa vida. Então aí no livro A Gênese, de Allan Kardec, fala justamente sobre a regeneração do planeta. Diz assim: o período de transição do planeta Terra abrange de 1757 a 2057. São 300 anos, né, de transição. 100 anos antes da codificação do Livro dos Espíritos, né, que
foi em 1857, até 200 anos depois da codificação, que justamente fecha o ciclo completo de 300 anos no ano de 2057. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para quem já leu deve ter visto, psicografado pelo Chico, né? O espírito Humberto de Campos cita sobre Ismael, que é o guia espiritual do Brasil e que foi o Bezerra de Menezes, né? O médico brasileiro Bezerra de Menezes. E no livro, o Humberto de Campos relata que o Ismael, no ano de 1831, reuniu os espíritos e convoca uma assembleia para revelar os seus objetivos, dizendo o seguinte: irmãos, o século atual, ou seja, século XIX, como sabeis, será assinalado pelo advento do Consolador à face da terra, que é o Espiritismo. Nestes 100 anos serão feitos os eventos preparatórios dos outros 100 anos que irão advir. Então Ismael se refere nessa citação sobre o advento da codificação do Espiritismo, com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. De modo que os 100 anos de eventos preparatórios que ele fala aconteceram no ano de 1857 até 1957. E diz ainda que esses eventos seriam marcados por grandes dores, rajadas de morticínio, não é? Muita dor, e realmente o mundo viu isso acontecer nesse período, com as guerras, né? As grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra de 1914 a 1918, a Segunda Guerra 1939 a 1945, também ocorreram as pandemias da gripe em 1889, matando 1 milhão de pessoas. A gripe espanhola, de 1918 a 1920, matou 1/5 da população mundial, e assim como os outros acontecimentos muito dolorosos, que seriam os sinais do fim dessa civilização precária do mundo de expiação e provas, não é? Que os princípios marcaram, assim, a época com separações ideológicas, vícios, egoísmo, guerras e assim por diante. Esses eventos trouxeram grandes dores e rajadas de morticínio, como ele fala. Também tem a carta que o Chico Xavier enviou em 1956 para a Federação Espírita Brasileira, endereçada ao presidente da época, José Gonçalves. Ele revela, o Chico, sobre a data de 2057, falando assim, nessa carta: penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para projetos mais amplos. A Terra terá sofrido mais um pouco, mas a Terra se revelará mais compreensiva e bela. Vejam bem, Chico diz, a Terra terá sofrido mais um pouco. Então, vamos ver que tivemos muitos acontecimentos que trouxeram dores e mortes, né? Nas guerras, tsunamis, terremotos, pandemias, assim por diante. E nós estamos realmente vivenciando muita dor com essa pandemia do Covid-19, não é? Vivenciamos, né, muita dor. E outros eventos que estão acontecendo também. Então, quando o Chico fala que a Terra se revelará mais compreensiva e mais bela, ele quer dizer que os alicerces do espiritismo cristão, que é o Consolador, conforme diz a espiritualidade, se mostrarão mais sólidos. Isso porque a ciência terá acordado para projetos, né, melhores, mais amplos. O Chico falou assim porque, veja, não vai ser o espiritismo ou espiritualismo ou os próprios espíritas que vão fazer isso. Isso caberá à ciência, né, fazer. Então o Chico disse que nós não somos sozinhos também no universo, que existem outras civilizações em outros planetas. Disse que o homem iria encontrar no solo lunar a água, o azoto, que construiria lá cidades de vidro. E quem quiser ouvir o Chico falando isso, claramente, basta procurar na internet o programa Pinga Fogo de 1971. Ele diz lá. Então veja que de 2 anos para cá, a NASA já revelou que existe água e azoto na Lua. Chico disse que a partir dessa descoberta iríamos fazer contato com outras civilizações extraterrestres, e nós estamos ouvindo muito falar em contatos, em visões, né, de naves, e isso vai se intensificar cada vez mais. E vejam também, a base lunar já está prevista para 2026. A China também está programando a sua base lunar, assim como a Rússia, né? Então, no início dos anos de 2030, nós já vamos ter muitos avanços, grandes avanços nessa área.
Então, vai caber à ciência dar mão forte ao espiritismo para provar os fatos que ainda são contestados por muitas pessoas. E quem conhece o espiritismo, ou que desejar conhecer o espiritismo, verá que a pedra angular da doutrina é justamente caminhar lado a lado com a ciência. De modo que, se existe alguma afirmação na doutrina que não seja comprovada pela ciência, esse ponto deverá ser revisto pela doutrina, não pode ser aceito. Então, Chico afirmou que a própria ciência irá descobrir, entre outras coisas, outras verdades, que existe um mundo espiritual, que existem os diversos planos de vida, e que a ciência vai descobrir que o espírito sai do corpo quando ele morre. Vai descobrir o código genético das doenças através da descoberta da reencarnação, da pré-existência da vida após a morte do corpo físico. Então a ciência provará que a causa das doenças do corpo está no espírito, e assim descobre o código genético das doenças, encontrando a cura para todas as doenças, mesmo porque no planeta de regeneração não existe mais expiação. Nem por doença e nem por outros motivos. No planeta de regeneração existem provas, mas não mais expiações. Então a ciência vai descobrir tudo isso. Também a existência de outras civilizações. E isso vai mudar os paradigmas da humanidade, ir deixando o materialismo de lado, a falta de fé, as incertezas. E isso vai ser devido ao avanço tecnológico e científico. Até lá, falou Chico claramente, a Terra sofrerá mais um pouco pelos flagelos. Então, nós temos diversos sinais de que os tempos são chegados, mas é claro que cai por terra a falsa ideia que, sempre foi sustentada de fim do mundo, no sentido de extinção, de término da vida humana, para abrir espaço para essa certeza de mudança do mundo como o fim do mundo velho de expiação e provas, para início do novo mundo de regeneração. Então, todos esses eventos aparentemente catastróficos, dolorosos, eles acontecem para acelerar o processo de mudanças, porque através do desencarne em massa e também do reencarne de outros espíritos, acontece a troca de espíritos aqui na Terra, levando a humanidade a esse salto quântico na evolução, E nós podemos perceber isso. Nós podemos notar que logo após a data limite, revelada pelo Chico, ou seja, 20 de julho de 2019, 5 meses após a data limite, para sermos mais exatos, iniciou as primeiras notícias sobre o Covid-19 em Wuhan, na China. E a partir de janeiro de 2020, a doença já foi identificada em outros lugares do mundo, para depois ser classificada como pandemia, não é isso? Então, nós vemos aí a rapidez da realização do início dos acontecimentos dessas previsões do Chico. Isso não é coincidência. Não existe coincidência nos planos divinos. A pandemia do coronavírus foi mais um desses flagelos, onde ocorreu a morte coletiva. Mas isso não significa dizer que todos que estão desencarnando, que desencarnaram, são melhores ou piores. Não é isso. A morte física, para muitos, trata-se apenas de um acontecimento que estava designado já, que foi aproveitado para ocorrer nessa época, que foi marcado, que foi programado, Então, Chico revelou também a data limite que nenhum de nós poderia prever os avanços que ocorreriam, inclusive a cura de todas as doenças, não é? Então, nós estamos vendo isso acontecer. As vacinas são exemplo do impulso tecnológico, do progresso da ciência e da medicina, desde já, A gente viu aí a gravidade da doença, a rapidez do desenvolvimento da vacina em menos de um ano, Já estão também encontrando cura para a cegueira, para a surdez, através da retirada do código genético doente para a introdução do código novo, Descoberta do remédio para mal de Alzheimer, avanços no tratamento contra câncer, a vacina contra a AIDS e por aí vai indo. Quer dizer, são avanços imensos. A produção de órgãos pela impressora 3D é fantástico isso, Os órgãos são produzidos com o próprio material genético da pessoa que vai ser transplantada. Possibilidade zero, praticamente zero de rejeição, sem necessidade de doador. Quer dizer, os cientistas estão muito otimistas sobre isso, 76% dos entrevistados, segundo pesquisa pelo Fórum Econômico Mundial, acredita que em 2025 ocorra o primeiro transplante de fígado impresso em 3D. É maravilhoso,
Isso tudo comprova o que o Chico falou em A Data Limite. Então vamos lembrar, a Terra experimentará grandes e importantes transformações e evoluções em todas as áreas, inclusive na ciência e medicina. E repete na carta à FEB, né? Então nós estamos experimentando grandes evoluções no campo da astrobiologia, astrofísica, energia quântica, tecnologia da automação, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, muita coisa. E o Chico nos conta que o Emmanuel afirmou que a regeneração da Terra se completará em 2057, mas nós estamos em pleno processo de transição e mudanças. E na data limite, o Chico fala que as transformações seriam tão grandes e rápidas que seria difícil acreditarmos, e realmente estamos presenciando tudo isso, e ainda veremos muito mais. Em 71, nesse programa Pinga Fogo, que eu falei aqui, Chico respondeu uma das perguntas que estavam fazendo, dizendo que nós estávamos muito próximos da transição planetária. Ele diz isso, e que tudo seria marcado por calamidades sociais, né, espirituais, emocionais e físicas. E justamente nós estamos passando por tudo isso, né? Calamidades sociais, vamos ver exemplos: desempregos, crises nas instituições diversas, divisão ideológica como nunca nós vimos, calamidades espirituais, né? Criminalidade, tráfico de droga, decadência moral de uma forma inigualável, as calamidades emocionais, depressão, suicídios, medos, separações e quantas calamidades físicas, explosões de vulcões, tsunamis, terremotos, pandemias, né? Inclusive o polo magnético da Terra está mudando, saindo lá do Polo Norte, se dirigindo aí para o centro da Europa. Isso vai gerar grande mudança climática, né? E Chico revela que nós haveremos de conviver nos próximos anos com essas coisas. Falou de minério do gelo, que nós iríamos conviver, né, com neve no Brasil. Nós vimos isso aí nesses últimos tempos, né, no sul. Quer dizer, os sinais que os tempos são chegados, eles vêm de todos os lados, né. Em relação à troca de espíritos, muitos têm essa curiosidade sobre isso. O século XX foi marcado pelo materialismo e pela violência. Basta nós revermos acontecimentos. O século XXI é reconhecido como o renascimento das artes e da espiritualidade. Isso foi marcado pelo reencarne de espíritos como Vitor Hugo, como Emmanuel, no ano 2000, conforme informações da espiritualidade maior, né? Embora nós ainda estejamos convivendo com espíritos, né, vindo das sombras, que também reencarnaram no ano 2000, está vendo essa troca de espíritos. E está aí uma nova geração surgindo, né, vindo já há algum tempo, devendo fundar essa era do progresso moral. Né, essas pessoas se distinguem pela inteligência, pela razão, precoces, muito grandes. Né? E essa vinda de espíritos já vem ocorrendo desde os anos 50, meados de anos 50, com os índigos, chamados índigos, né, que são os transformadores. E se intensificou com a vinda dos cristais e outros espíritos, né, de maior evolução. Na Gênese, no capítulo 18, item 27, em Os Tempos São Chegados, Sinais dos Tempos, a Geração Nova, revela aspectos sobre a nova geração de habitantes da Terra. Diz que eles se distinguem pelo sentimento inato do bem, crença na espiritualidade, sinal de adiantamento anterior, maior, também pela alimentação diferente, vegetariana, vegana e outras características, né? E nós estamos presenciando isso, né? Sem dúvida, em crianças extremamente desenvolvidas, que já nascem assim, possuem essas características. Então está havendo essa troca, né, de espíritos. Por isso que fala-se, né, afirma-se, espiritualidade afirma que haverá o degredo, porque esses espíritos mais difíceis reencarnaram como última chance de melhor aqui. Divaldo Franco, todos os oradores falam sobre isso, né? Porque as informações do plano espiritual são muitas em relação a isso. Então reencarnaram como última chance de melhor aqui, mas eles não poderão mais reencarnar no planeta de regeneração, porque eles atrapalhariam as demais pessoas que estão tentando despertar para o bem, né? E o degredo começou na Segunda Guerra Mundial e acelerou agora na data limite, segundo a fala do Chico Xavier.
E tudo isso que o Chico disse está acontecendo, nós estamos vivenciando tudo isso, enfim. Nós estamos em plena transição planetária. Em 2057 ocorrerá o término do processo de transição, onde a Terra vai passar definitivamente para planeta de regeneração, mas no decorrer disso, nós estamos em transformação. A Terra vai passar por diversos tipos de transformações. Nós estamos vivendo isso, logicamente, todos estamos envolvidos nisso. Então, isso é muito importante para nós. Então, o que precisamos aqui observar é como devemos melhor nos posicionar diante desses fatos importantíssimos para nossas vidas, para a nossa evolução, né? Como nós estamos reagindo a tudo isso que está acontecendo para passarmos a agir melhor em a nosso favor, né? Da nossa evolução, do nosso despertamento. Porque, vejam bem, os paradigmas da vida humana tendem a mudar dia a dia, né? Em relação à violência, crime, egoísmo, orgulho, vaidade, preconceito, o querer levar vantagem em tudo, né, e sobre os outros, disputas, guerras ideológicas, tudo isso é característico de plano de expiação e provas. Isso não deverá mais fazer parte do mundo de regeneração. E qual o nosso posicionamento em relação a isso? Como estamos agindo em relação a essa transformação, né, que precisa ser feita, não é? Os paradigmas vão mudar em tudo, empresas, governos, instituições, família, enfim, toda a sociedade. Não caberá mais governos injustos e corruptos no mundo. É claro que não é da noite para o dia, a natureza não dá salto, mas vamos lembrar que o Chico falou que as mudanças seriam tão grandes e tão rápidas que nós não acreditaríamos. Nós estamos no limiar de tempos novos. É na aurora, né, como diz a espiritualidade, na aurora da regeneração. A ciência vai descortinar para a humanidade um futuro imenso, incalculável, em todo o universo, isso para toda a humanidade. Então, a resposta sobre o posicionamento que nós devemos adotar perante essa realidade está contida numa fala de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Por que Jesus disse herdarão a terra e não o céu, como dizem aí os dirigentes religiosos, né, das religiões ortodoxas? Por que herdarão a terra e não o céu? Porque os mansos, os melhores, os pacíficos, né, os menos egoístas, cujo coração está mais voltado para o bem do que para o mal, herdarão o planeta de regeneração, não é isso? Com os diversos acontecimentos, inclusive com a pandemia do Covid-19 e outros acontecimentos que ainda virão, nós estamos e estaremos vivenciando aquilo que precisamos para o reajuste humano e reajuste com a misericórdia divina. Por conta da necessidade desse reajuste, é que, por exemplo, a descoberta da vacina contra a AIDS demorou tanto. Vejam bem, a doença, a AIDS matou por 49 anos, para só agora em 2021 ser descoberta a vacina. Porque isso foi necessário, né, esse reajuste humano e com a divindade. Mas, no entanto, a vacina contra o Covid foi descoberta em menos de um ano. Por quê? Porque nós já estamos na aurora da regeneração, né? No último capítulo de A Gênese, no tema flagelo e degredo, diz que nem todos que desencarnam são ruins, como eu falei há pouco, ou serão degredados, mas precisavam desse choque para valorizar a vida, para o resgate de débitos. Então, alguns desencarnes através do Covid, ou nessa época que nós estamos vivenciando, são aproveitamentos de situação porque estavam mesmo marcados. Mas em outros casos, isso acontece. Precisava desse choque para valorizar a vida, para resgate de débitos, mas o futuro só reserva coisas boas para nós, a união e a evolução. Então, realmente, nós constatamos que os tempos chegaram de fato, nós estamos na aurora da regeneração e não temos mais tempo de adiar, né? Precisamos despertar agora para tudo isso, para trabalhar pela nossa melhora íntima já, para podermos fazer parte desse mundo melhor, desse novo mundo. Nós precisamos merecer isso através do sacrifício, principalmente dos vícios, do egoísmo. Então, não deve mais existir para nós o eu. Em primeiro lugar, né, o egocentrismo. Daqui para frente, nós deveremos ser apenas o nós, deveremos todos nos solidarizar, nos unir,
né? Não podemos mais agir apenas para o bem próprio, mas devemos trabalhar pelo bem do todo, para o todo. Nós deveremos nos nortear daqui para frente para conseguir esse intento. Na verdade, em 3 questões, é um tripé que nós devemos procurar nos centrar. Primeiro, o conhecimento espiritual. Segundo, o autoconhecimento. E terceiro, o trabalho no bem. Fora disso, nós não conseguiremos esse despertar. Então, daqui para frente, devemos abrir mão das futilidades, das superficialidades e nos aprofundar cada vez mais no conhecimento espiritual, que na verdade nada mais é do que o conhecimento de nós mesmos, que somos espíritos imortais, para identificarmos as falhas, as virtudes que temos, para consequentemente passar a combater as falhas, reforçar as nossas virtudes e iniciar aí ou intensificar, né, o trabalho em favor do todo. Pode ser nos engajando a algum grupo que atue pelo trabalho no bem, seja em qualquer área, pelo ser humano, pelos animais, pela natureza, não importa. O que é importante é trabalhar pelo fim de todo sofrimento, da fome, da carência, da escravidão, da injustiça, do preconceito, de tudo que é ruim. Então não existe, nunca existirá nem o fim da vida de nenhum de nós, nada acaba, o planeta jamais vai se extinguir. Então apenas existem as mudanças, as transformações, né, através da lei do progresso, que estamos todos submetidos pela vontade de Deus. Então nós devemos cada vez mais nos unir para a construção desse novo mundo, e a união é a chave para o desenvolvimento pessoal e espiritual, para vivenciarmos já agora a energia do planeta de regeneração. Nós podemos fazer isso, devemos fazer isso. Então eu desejo a todos sucesso nessa empreitada, com um feliz despertar consciencial, com muita saúde, com muitas alegrias, que certamente serão a consequência, né, de uma vida ética voltada para o bem. Desejo paz e luz a todos, até a próxima.